Olá, como é que vocês estão? Hoje vou vir aqui falar sobre mais um vídeo no canal. Um vídeo falando sobre a Sony, preços e inflações também. Vou falar um pouco sobre uma notícia que está ocorrendo aí, sobre o aumento dos preços que eu queria falar naquele evento da Sony, que pra quem não viu tá aqui no cardzinho. Foi o evento que a gente falou sobre os jogos que vão ter no PlayStation 5. E lá eles deram uma informação, não necessariamente lá, mas depois do evento nas redes sociais, eles foram e falaram que o valor, né, os preços dos jogos teriam uma porcentagem de aumento e eles seriam assim ia ser normalizado assim durante todo o período do PlayStation 5 e o Xbox também vai ter esse aumento de preços. E eu vou falar sobre alguma coisa que é bem relacionada a isso que vem acontecendo. Então, se você gosta desse assunto, você deixe seu like, você compartilha o vídeo para alguém que você acha que também queira saber, ou para que na sua opinião é interessante ele saber, e se inscreve no canal, principalmente se inscreve para ajudar o canal, e vamos seguir em frente aí. Vamos embora para notícia. A notícia foi que, basicamente, os valores dos preços de jogos em si estão subindo, né? Isso aconteceu com a PlayStation Network. Para quem não sabe, PlayStation Network é a rede de jogos online, a rede de venda, né, de jogos online por parte do videogame, do PlayStation 4 e do 3 em si. Aí lá é onde as pessoas compram jogos no próprio videogame. E lá os preços têm aumentado, dos jogos têm aumentado consideravelmente. Tem vários jogos que estão aumentando o preço e são preços que são acima do valor da data de lançamento deles. Então o valor mais alto geralmente dos jogos são quando eles são lançados. Nas primeiras semanas o valor é bem alto, pode chegar até 250, 300 em alguns casos. Os jogos os mais classe A, classe S, assim, os AAA. E esses jogos, assim, eles costumam ter esse valor, mas são jogos muito bons, inclusive. Jogos que não são, assim, de uma qualidade, que são uma qualidade duvidosa, não chegam a esse preço. Porém, é só na data de lançamento. Óbvio que tem aquelas versões edição limitada, edição deluxe, que são versões que são mais caras porque geralmente elas têm um conteúdo todo completinho ou ela tem algo especial nelas. Então é normal de que sejam caros, mesmo que esse valor não seja normal aqui pro Brasil, para a realidade do Brasil. Porém, os valores do PlayStation Network têm começado a aumentar consideravelmente e as pessoas estão reclamando, né? Obviamente. E a Sony, ela não se preocupa muito, porque tem muita gente reclamando. Inclusive foi trend top no Twitter esses dias. Não lembro se foi na sexta ou no sábado. No caso, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 28/9. E e as pessoas estavam reclamando bastante, né? Porque esses jogos assim, desse valor que eu tô dizendo, pra você ter uma noção, jogos com esse valor, um exemplo é o próprio Sekiro, que é um jogo de RPG e ação. Ele tava a 249 na PSN, que é a PlayStation Network, e tá 229 e ele chega agora a 274. Então, tipo, a PSN de uma hora para outra ele ganhou uns R$ 40 praticamente. Tem outros jogos também que estão ganhando R$ 50 a mais. Outros jogos estão ganhando R$ 100 a mais. Então são preços relevantes. São muitos jogos, por isso eu não vou ficar aqui citando vários. Você tem o Sekiro, que foi um exemplo aí. Mas muitos jogos estão recebendo a alta de preço com uma porcentagem de quase 28% do valor o que eles têm propriamente. Tá? Vários jogos então estão recebendo
um aumento, e assim isso preocupa alguns. Para os burgueses nem tanto, né? Mas para aqueles que se pagam preocupam, porque tem muita gente que rala para comprar o seu videogame e tal, mas o que vem pro futuro é só despesa, meu filho. Você não consegue manter um videogame por muito tempo assim, sem comprar algum jogo, né? Então, para comprar o jogo você precisa de dinheiro, e o valor dos jogos agora estão chegando a quase 300. Então, basicamente, pessoal que não é burguês, assim, não tem essa grana para gastar em jogos, geralmente compra um jogo por mês. Então, esse aumento do preço só piora a situação das coisas. É óbvio que os jogos estão a um nível já que eles gastam muito dinheiro para ser feito, e o melhor valor retribuído é o que eles impõem em si. Nos Estados Unidos eu até aceito, mas aqui no Brasil tem muita coisa envolvida, tem impostos, tem outros problemas políticos ou de capitais ou empresas ou fornecedoras que vendem, que trazem, e esses preços vão tudo aumentando por conta disso. Tipo, é 1 centavo a mais daquilo, 1 centavo a mais daquilo, e aí chega num preço que é hoje aqui no Brasil, que é R$ 300. Então isso é normal, o preço dos jogos são normais, normalizando o preço americano. Porém, aqui a gente tem outras questões que aumentam o preço do jogo consideravelmente. Você tem noção, jogos que aqui são 250 a R$ 300, lá são de 50, 60, 70 dólares. Então, lá é muito menos, mas como a gente sabe que a nossa moeda não vale nada, nossa moeda, nosso dinheiro, o dólar vale muito mais, então, basicamente, porém, eles ainda ganham mais do que a gente, para você ter noção. A situação dos Estados Unidos é melhor, eles ganham mais do que a gente, e a moeda deles é tipo 5 vezes maior do que a nossa. Então, lá eles não têm essa preocupação que a gente tem. Aqui a gente passa por várias ocasiões, e esse aumento dos jogos, que só foi aqui no Brasil, no caso, esse do PlayStation 4 aí, da PlayStation Network, foi tipo um erro fatal assim para muitos. E eu acho que, como muitas pessoas estão dizendo aí na internet, que é surreal isso, realmente é surreal. E o pior é que as pessoas compram ainda, tipo, não importa o que fazem, tem muita gente que compra. E que muitas pessoas estão propondo a fazer fazer uma greve de jogos, assim. É óbvio que não dá muito certo isso, mas obviamente a Sony, ela está se aproveitando da quarentena para aumentar o preço dos jogos, já que as pessoas não estão indo para os mercados comprar jogos de CD. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando os jogos online para que as pessoas necessitem de comprar aquele jogo e não fique aí andando de loja em loja procurando o jogo o mais barato. Então, porque realmente é assim, para a maioria as pessoas ficam indo de loja em loja vendo qual tá na promoção, qual jogo tá mais barato. Só que ali vai dizer que tá na promoção, sendo que aumentou 50 conto. Então, eles vão lá, eles aumentam o preço, aumentam para 340, por exemplo, e depois dão aquele desconto para 290, e você fica se achando o máximo, falando, pô, desconto, tem que comprar. Mal sabia que o preço era para ser 240 e não 290. Então, a Sony tá sendo bem safada nessa ocasião. Ela tá querendo se aproveitar da quarentena, não acho isso certo. Porém, a Sony já anunciou e o Series X já anunciaram que os jogos a partir do PlayStation 5 e do Series X, eles vão ser todos com 30% a mais do valor que eles eram antigamente. Então, os jogos que eram 60, 70 dólares, eles vão aumentar para 80 dólares, eles vão aumentar para 90 dólares. E os jogos aqui que são 250, 300 no máximo, vão aumentar para 350, para 400 no máximo. Então, olha a situação que o Brasil tá se cabendo com toda essa questão política de exportação que nós temos, que é uma coisa que tem que reclamar. E as pessoas têm que, fazer algum protesto, proclamar algum direito nisso, porque
Obviamente, como eu disse, tem muitos jogos agora que estão passando por uma produção gigantesca. E pra um spoiler pra quem não viu o último vídeo, pra quem não viu o último vídeo, o cardzinho tá aqui. Você pode pausar esse vídeo e ver o outro, e depois você volta aqui. Porém, no finalzinho do vídeo acontece. Então você só pode ir lá pros 3 minutos, pros 5 últimos minutos do vídeo, e você já vai saber da situação. Porém, o que eu tô querendo falar é que o God of War, odeio falar, a nova franquia foi anunciada agora, né? Aquele jogo de PlayStation 4, e agora esse daí, que foi anunciado nesse evento aí, que vai chamar Ragnarok, ele é um jogo, ele vai ser um jogo que eu tenho certeza que vai ser tipo produção de cinema, cara. Tem tem filmes eles que gastam milhões, muitos filmes gastam milhões para fazer aquela produção. Às vezes o filme nem é bom e às vezes o filme é incrível, mas tem filmes que gastam milhões, cara. Um exemplo é os filmes dos Piratas do Caribe. Sabia que os filmes dos Piratas do Caribe são os mais caros produzidos na história? Que quase meio bilhão de dólares que eles fizeram em cada filme. Tipo, ou um pouquinho mais do que, eu não lembro o valor exato. Porém, eu sei que ele é um dos maiores filmes feitos na história em relação a Din Din, que eles gastaram mais dinheiro do que todos os filmes já existentes, né? Então é aquela produção lá como Piratas do Caribe, que é toda ambientada em locais com uma aparência mais antiga. Temos aqui, tem toda aquela ocasião lá dos efeitos especiais no oceano, que eles sempre estão, o navio, toda a ambientação, toda a produção. Então, e gastam muito, então eles precisam lucrar com isso. E eles lucram com o dinheiro do cinema em si. Só que filmes são muito mais fáceis para a pessoa ir lá e pagar do que jogos, né? Na minha opinião, pelo menos, eu acho que filmes são mais convenientes as pessoas pagarem do que jogos. Então jogos eles também precisam lucrar. Então esse jogo, como não perdendo o assunto, o God of War, ele é um jogo que vai ter essa pegada muito filme, cara. Vai gastar muito dinheiro pra ter feito. Ele vai ser um jogo que eu posso dizer que vai ser perfeito, assim, em si. Ele vai ser um jogo que vai gastar muito, eles precisam retribuir esse valor. Então eles vão precisar aumentar o valor dos jogos para que eles consigam manter a demanda do que eles gastaram, tipo, para que todo mundo lá saia com um saláriozinho legal. Porém, isso não se aplica, eu não estou falando que isso daí se aplica aos jogos do PlayStation 4 que acabaram de aumentar. Acho que isso não deveria estar acontecendo, porque eles já estão num valor absurdo, então aumentar mais que isso, estou falando dos futuros jogos, que era uma discussão que eu queria falar, que os jogos vão aumentar de preço, então antes você encontrava jogos por 250, agora você está encontrando por 350, ou até 400 no máximo, então é uma coisa que se você está no mundo dos jogos, você tem que saber bem, olhar direitinho, procurar a melhor oferta, ver o que é justo. E se não é justo, não compra, cara, não compra. Simplesmente vocês têm que pensar, porque tem muita gente que compra e tá foda-se. Foda-se que o preço aumentou. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar dela, fica sem comer o almoço dela para comprar um jogo que aumentou o preço, porque ele aumentou o preço. Cara, vocês têm que lutar por direitos. Tem que fazer isso, cara. Se o jogo tá incabível o preço, vocês têm que dar um jeito, principalmente com esse negócio aí que a Sony tá se aproveitando do pessoal na quarentena pra aumentar os preços. Eu acho que eu já falei demais. Vou ficando por aqui. Ó, na descrição tem o link do nosso Instagram. Segue a gente no Instagram, que a gente sempre tá postando notícias que não são tão relevantes assim pra fazer um vídeo, porém são notícias interessantes pra saber. E notícias de todos os tipos. E também dá uma força no Instagram. E a gente tá com uma meta de 100 inscritos. Se a gente conseguir alcançar essa meta, nós vamos iniciar um Discord para interação com os inscritos. Então, mais do que tudo, ajuda, apresenta o canal para alguém que não conhece. E que gosta de um trabalho assim, de notícias e opiniões. Um canal de notícias e opiniões. E para ele ver o canal e deixa ele avaliar e saber se ele vai querer ou não se inscrever.
não obriga ninguém a nada, só ajuda o canal apresentando ele pra alguém. Isso daí vai ajudar muito, a gente quer bater essa meta de 100 inscritos. Então, por favor, apresenta o canal pra alguém. Só precisa ser uma pessoa, cara. Se todos vocês apresentarem pra uma, nós vamos estar com 100, porque atualmente a gente tá com mais 50. Então, cada um apresentando pra uma, tá ótimo. Uma só. É isso. Até o próximo vídeo e tchau.